E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor de História do Colégio 01, e a gente está aqui em mais uma aula, seguindo o conteúdo programado, né, nessas aulas virtuais que a gente está tendo aqui nesse ano. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam tranquilos, que estejam saudáveis. E essa aula de hoje vai ser um pouco diferente. Essa aula de hoje vai ser um pouco diferente. A gente está um pouco avançado no conteúdo, né? E a gente viu Mesopotâmia, viu o Egito Antigo, né? Mais tem muitos detalhes. E por causa disso, eu vou dar uma paradinha para a gente rever algumas coisas, rever alguns conceitos, resolver questões, certo? Então, hoje, essa aula de hoje vai ser basicamente resolução de questões. E a partir da resolução, a gente vai ter algumas dúvidas, alguns pontos de alguns termos, algumas coisas que talvez tenham ficado claras. E vocês têm também mais um material para se basear, para estudar, beleza? Então, vamos aqui compartilhar aqui a tela. Certo? Primeira parte aqui, eu vou resolver as primeiros exercícios conceituais, né? Vocês podem estar vendo aqui do lado, aqui, certo? A gente vai resolver essa primeira parte os conceituais e na aula seguinte a gente vai resolver um pouquinho, no vídeo seguinte, no caso, a gente resolve os conceitualizados, beleza? Então vocês podem ver as questões, podem pausar, podem tentar, ver, resolver. Eu sei que alguns você já resolveu nas aulas anteriores, então vocês podem ir para as outras. E, bom, vamos começar. A primeira questão diz: no Brasil, grande parte da população é protestante ou católica. As pessoas têm o hábito de ir às igrejas para professar sua fé. As civilizações mesopotâmicas também construíram templos para professar sua fé. Qual é o nome dado aos templos religiosos criados pelos sumérios? Qual era essa principal função? Bom, a principal o nome dos templos eram chamados zigurates, e a sua principal função era servir de um centro religioso, para onde os sumérios eles poderiam adorar seus deuses, certo? Só que essa é a principal função, né, de um templo, só que o templo acabava também servindo como centro de poder, de controle. Eram os templos religiosos que eram divididos algumas comidas, que eram também tinham também comércios. Então, o templo era como se fosse o grande centro para as pessoas da sociedade da sociedade mesopotâmica, certo? Então, a principal função do templo era você promover, né, os deuses, você adorar os deuses da época, só que ele também tinha essas funções de agregar comércio, agregar serviços, dividir materiais, dividir alimentos. As pessoas iam lá para conseguir provisões. Ele agregava várias funções, beleza? Certo. A segunda questão: qual era a diferença entre monoteísmo e politeísmo? A sociedade atual, em sua grande maioria, é politeísta ou monoteísta? Cite duas religiões que seguem o monoteísmo atualmente. Se não me engano, já resolvi essa questão, mas eu vou repetir, né? A diferença entre monoteísmo e politeísmo é que no monoteísmo quem segue as religiões, né, professa sua fé a um Deus, apenas a um Deus. Então, por exemplo de monoteísmo, o cristianismo e o islamismo, né? E o cristianismo, ele prega o amor a Deus, né? E o islamismo, ele prega o amor a Allah. Eles são os únicos deuses, certo? O único papel, eles são os deuses, e só eles são os deuses, certo? Já no politeísmo, nas religiões mesopotâmicas, no Egito também, existem vários deuses, certo? Vários deuses diferentes e vários templos diferentes para esses deuses diferentes, e eles coexistem, certo? Tem um deus, por exemplo, como no Egito, né? Os ancestrais do Egito porque está mais fresco na memória de vocês. O deus do sol, o deus da colheita, o deus da agricultura, o deus do amor. E cada deus tem seu templo e eles coexistem, né? No chamado panteão. O panteão é um grupo de deuses, né? É o grupo de deuses, certo? Que faz parte da religião. Então, essa é a principal diferença. E a diferença é importante, né? No monoteísmo e no politeísmo. Beleza? A terceira questão. As cidades-estado foi a principal forma de organização política da civilização mesopotâmica. O que são cidades-estado? Deixa eu botar aqui na parte de cidade-estado. Acho que tem que. As cidades-estado, elas basicamente, como está no livro aqui, são cidades autônomas que se autogovernavam e tinham as próprias leis e moedas. Quando a gente fala, por exemplo, da sociedade
Suméria não era um país, certo? Não era, as cidades sumérias não eram países, tipo, cada cidade junta num país. Cada cidade era como se fosse um mini país, com sua própria moeda, com seu próprio governo, com suas próprias leis, só que elas tinham características em comum, certo? Então, por isso que a gente chama mais cidades de cidades-estado, porque cada cidade tinha seu próprio governo, seu próprio controle, sua própria moeda, suas próprias leis. E elas tinham contato entre si, só que elas eram únicas, né, separadas. Cada cidade tinha seu próprio governo, e aí isso é o que são as chamadas cidades-estado, beleza? A quarta questão. Como era a estrutura social da Mesopotâmia? Bom, vocês podem ver aqui, né, no livro novamente, a estrutura social na base da pirâmide. Tinha as pessoas escravizadas, os camponeses, acontecendo com os artesãos, comerciantes militares, e no topo havia os sacerdotes e os aristocratas, né? Essa sociedade era estamental, ou seja, tinha estamentos. Ou seja, a hierarquia era bem definida e não havia muitas movimentações de sei lá, camponeses virarem sacerdotes ou vice-versa, certo? Podia acontecer, mas era bem raro. E o governo na Mesopotâmia ficava a cargo do sacerdote, certo? Porque do rei e dos sacerdotes. Geralmente tinha cidades que o rei e os sacerdotes eram figuras diferentes, só que conversavam, e tinha cidades que o rei era sacerdote, certo? E essa é a principal tipo característica da hierarquia social na Mesopotâmia, certo? E a quinta questão: explique o princípio de talião contido no Código de Hammurabi. Bom, o Código de Hammurabi, deixa eu colocar aqui, aqui. O Código de Hammurabi, ele basicamente, ele é resumido naquela frase, né? Olho por olho, dente por dente. Que cada coisa que acontecia, cada mal que você fazia, entre aspas, em mal, né? Você deveria ser punido de uma maneira proporcional, certo? E aí o livro dá os exemplos, por exemplo, se o construtor erguesse uma casa e ela caísse e matasse o dono, o construtor deveria ser condenado à morte. Se uma pessoa acusasse alguém, mas não conseguisse comprovar a acusação, deveria ser morta, e assim sucessivamente, certo? Então, era a parada justamente de um indivíduo que cometia um crime ter uma pena equivalente, ou seja, uma pena igual ao prejuízo causado por outro, certo? Só que vocês, isso é a resposta da questão, mas eu quero que vocês fiquem ligados que esse tipo de punição ia depender bastante da hierarquia social. Por exemplo, se um aristocrata, sei lá, matasse um camponês, assim, uma coisa sem querer, ele provavelmente não morreria, porque ele tinha uma classe social mais elevada e ele teria mais direitos, ele teria mais privilégios, certo? E quando isso fosse o contrário, o camponês certeza que morreria, certo? Então, esse código de Hammurabi, ele tinha essa parada da pena equivalente, só que não necessariamente isso sempre acontecia, certo? Deu para ficar claro? Então é isso. Nessa primeira parte a gente resolveu os exercícios conceituais, e na próxima parte eu vou falar um pouquinho nos exercícios contextualizados, beleza?